Olá, eu sou o Eduardo Franco da Silva, diretor da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje trataremos do tema contagem de tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço quando há interrupção do vínculo e nova investidura em cargo ou emprego público. O assunto é recorrente nas administrações públicas que mantêm em suas leis essa vantagem. Digo mantém porque o regime jurídico dos servidores públicos da União já aboliu esse direito em 2001 com a revogação do artigo 67. O fato é que sempre o assunto ressurge quando a concessão envolve servidor que já trabalhou no órgão público em momentos pretéritos. Sobre isso, o TCU possui entendimento pacificado e as decisões são sempre no sentido de que a contagem de tempo de serviço prestado em cargo ou emprego pregresso para a obtenção de direito ao adicional por tempo de serviço somente é permitida quando não houver rompimento do vínculo jurídico do servidor. A jurisprudência do TCU é no sentido de que o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a administração pública federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112 de 1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu, melhor dizendo, a vantagem anteriormente concedida e está alinhada desde o acordo do plenário 3055 de 2009. Na sequência, citamos alguns acordos do TCU nessa linha em que a contagem do tempo de serviço é permitida somente quando não houver rompimento do vínculo, não sendo aceita a unificação de períodos, quando não são ininterruptos. Vejamos alguns acordos do TCU. Numa linha cronológica, desde 2016, como dissemos anteriormente, já havia um acordo de 2009 nessa linha e os mais recentes, 2016, 2020. Só voltando aqui o 2016, por um detalhe importante que eu destaquei, que é a simultaneidade, tá? A simultaneidade aqui destacada, ela diz respeito a uma situação de vacância que ocorre por posse em outro cargo inacumulável, tá? Pessoal, essa previsão está prevista no inciso 3 do artigo 33 do Estatuto da União. Portanto, somente nesses casos em que a previsão existir na lei municipal, é possível a manutenção do tempo de serviço trabalhado anteriormente. Caso contrário, haverá a interrupção e, nesse sentido, é a linha do entendimento do Tribunal de Contas da União. Seguem mais algumas decisões. 2020, aqui também, o destaque é que o rompimento do vínculo é obstáculo independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público. 2020 também, na mesma linha, somente é permitida quando não houver rompimento do vínculo jurídico. 2021, repetindo, somente é permitida a utilização do tempo quando não houver rompimento do vínculo ou quando existir a simultaneidade que nós comentamos anteriormente, que é uma previsão no Estatuto dos Servidores Civis da União, tá? Portanto, é preciso que a legislação local traga dispositivo semelhante, senão o rompimento impedirá será o obstáculo, à contagem desse tempo numa vinculação posterior. 2021 da mesma forma, desde que não houver o rompimento do vínculo. 2022, decisões mais recentes, em que se houver um intervalo entre o desligamento e a admissão em outro cargo, o tempo de serviço prestado no primeiro não pode ser computado no segundo. Mais um acordo 2022 do TCU. E aqui a gente fica evidente, pessoal, diante do que expomos nesse conteúdo, que a jurisprudência está sedimentada no sentido de que, para a concessão do adicional por tempo de serviço, o anuênio ou quinquênio,
seja lá a nomenclatura que for dada pela legislação do município, é necessário que não tenha havido a interrupção do vínculo. Segundo o TCU, não é possível a utilização de períodos descontínuos de trabalho. Logo, havendo intervalo entre o desligamento de um cargo e a admissão num outro, o tempo de serviço prestado no primeiro vínculo não pode ser computado para a concessão de adicionais no segundo. Dessa forma, se entre o encerramento de um vínculo e seu posterior ingresso no serviço público houve interrupção de vínculo, trata-se de circunstância impeditiva do aproveitamento daquele período inicial de trabalho, ainda que qualificado como tempo de serviço público para fins de adicional por tempo de serviço, anuênio, quinquênio ou outra nomenclatura dada pelo município. Concluindo, para o TCU, a ruptura do vínculo faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior. Observação complementar nesse contexto é que, ao organizar o quadro de pessoal e planejar o concurso, os estudos do impacto orçamentário e financeiro são projetados a partir do custo de cada vaga a ser preenchida, considerando sempre o vencimento ou salário básico. Caso a administração decida considerar períodos pregressos, permitirá que alguns agentes recém-investidos tenham sua remuneração inflada. Isso refletirá no aumento dos gastos com o pessoal, impactando negativamente no controle das contas locais devido ao aumento não projetado anteriormente. É claro que nos deparamos com situações sui generis, em que o judiciário acata a previsão contida na legislação local, que é o caso de Campinas, onde uma servidora teve reconhecido o tempo de serviço prestado ao Estado, porque a legislação local permitia o cômputo do tempo de serviço prestado a outros entes federativos. Vejam só o absurdo. O artigo 120 do Estatuto daquele município considera, para fins de cômputo do serviço público efetivo, o tempo prestado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, territórios e municípios, em cargo ou função civil ou militar. Vejam só, inclusive tempo de serviço prestados para o serviço militar são considerados naquele município. Tá? Em órgão da administração direta ou autárquica. Tá? Eu citei aqui no rodapé do slide, que ficará disponível para todos, na reprodução desse conteúdo, o TJ de São Paulo, né, para verificação na íntegra da decisão, caso tenha interesse. Diante de tudo que foi dito e apresentado neste vídeo, fica a recomendação de adequação da legislação local a fim de evitar decisões como essa que vimos de Campinas. O exemplo de texto que apresentamos aqui como sugestão para os interessados é no sentido de tratar da interrupção do vínculo na lei municipal e estabelecer que constituirá a interrupção no serviço público para fins de cessação do direito ao adicional e à contagem de tempo de serviço o desligamento do servidor com o rompimento do vínculo. Isso permitirá que a administração tome medidas no sentido de não deferir solicitações de inclusão de tempo, serviços trabalhados em outros momentos. A pessoa geralmente trabalha no serviço público, se desliga, vai cuidar da vida na iniciativa privada, porventura retorna ao serviço público e ela quer incluir aquele tempo trabalhado posteriormente. E a ausência de previsão na lei causa essa dúvida da administração em aceitar ou não. Tá? Conforme nós reiteradamente citamos nesse conteúdo, o TCU tem um entendimento pacificado de que isso não é possível. Porém, as administrações municipais, por ausência de previsão legal, umas acabam ficando na dúvida e cedendo, e outras decidem por não conceder. Tá? Salientando aqui que o artigo do Estatuto da União, que foi revogado, o artigo 67, ele traz uma redação muito parecida
com a que consta nos municípios hoje, tá? Ele trata especificamente de tempo de serviço público federal, mas em nenhum momento ele trata que a interrupção cessa esse direito, tá? De contagem. Mesmo assim, o TCU entendeu e pacificou na jurisprudência que isso não é permitido quando há o rompimento do vínculo. E após essa informação, terminamos por hoje. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até a semana que vem.